Olá pessoal, muito bom dia, Boker Tov, Ore Malahi Ben Israel, aqui de nossa Kahal, nossa comunidade, Anusim Brasil, na cidade de Criciúma, Santa Catarina. É um prazer, uma alegria estarmos aqui na manhã deste sexto dia de preparação para recebermos mais um Shabat. Um dia de muita alegria, um dia que aguardamos a chegada com grande desejo em nosso coração, pois é o dia em que nos conectamos com o Eterno, nosso Deus, e também damos o nosso testemunho, de que somos realmente judeus, que somos monoteístas e guardamos sua Torá e cremos em Hashem como o único Deus e não aceitamos outro Deus além dele. Então, guardar o Shabat é a nossa identidade com o Criador, porque o Eterno, ele descansou. A Torá fala que no sétimo dia o Eterno repousou de todo o seu trabalho. Então, nos deu o exemplo e nós seguimos o exemplo e somos exemplo de tudo quanto o Eterno fez e nos ensinou. Então, sexto dia da semana, hoje, dia 2 do mês de setembro do ano de 2022 e pelo calendário judaico, dia 6 do mês de Elul, do ano de 5.782. Faremos hoje as duas últimas aliot, que é a sexta e a sétima aliá da Parashá que estamos estudando esta semana. Estaremos estudando no Shabat, no serviço de Shaharit, a leitura concernente ao terceiro ciclo de nossa bendita Torá. Hoje faremos então as duas últimas leituras, sexta e sétima aliot. Está no capítulo 19 de Devarim, Deuteronômio, capítulo 19, do versículo de número 14 até o capítulo 20, vamos ver aqui, 21 até o versículo 9. Capítulo 19 de Devarim, Deuteronômio, 19, versículo 14, até o capítulo 21, verso 9, concluindo assim a leitura do livro da Parashá Shoftim. A todos os nossos amigos, nossos internautas, o nosso bom dia, Boker Tov, Que Hashem vos abençoe grandemente. A toda a família Anusim Brasil, que o Eterno vos abençoe grandemente. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'ami venatam lanu et torato baru atah Adonai noten hatorá. Não removerás o limite da herança de teu companheiro, que fixaram os antecessores para diminuí-lo na herança que herdares na terra que o Eterno teu Deus te dá para herdar. Não valerá uma testemunha contra um homem por qualquer delito ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que cometer pela boca de duas testemunhas ou pela boca de três testemunhas se afirmará a causa. Quando se levantarem testemunhas falsas contra alguém para testemunhar contra ele falsidade, então os dois homens e as testemunhas que têm o litígio se apresentarão diante do Eterno, diante dos sacerdotes e dos juízes que estiverem naqueles dias, e indagarão os juízes bem. Se forem falsas as testemunhas
e falso testemunharem contra seu irmãos, fareis a eles como pensavam fazer a seu irmão, e eliminarás o mal do meio de ti. E os restantes ouvirão, temerão, e não tornarão a fazer mais coisa má semelhante a esta no meio de ti. E não o olharás com piedade, alma por alma, olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé. Quando saíres à guerra contra teus inimigos e vires cavalos e carros, um povo mais numeroso do que tu, não o temerás, porque o Eterno teu Deus está contigo. Aquele que te fez subir da terra do Egito, e quando vos aproximardes à luta, o sacerdote chegará e falará ao povo, e lhe dirá: escuta, ó Israel, vos estáis aproximando à guerra contra os vossos inimigos. Não se amoleça vosso coração, não temais, não vos apresseis e não vos quebranteis diante deles, pois o Eterno vosso Deus é o que vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. E falarão os policiais ao povo, dizendo que o homem que edificou uma casa nova e não a inaugurou, onde e volte para sua casa, quiçá morra na peleja, e outro homem a inaugure, e o homem que plantou uma vinha e não a desfrutou, ande e volte para sua casa, quiçá morra na peleja, e outro homem a desfrute. Que o homem que tenha desposado uma mulher e não a tenha tomado, ande e volte a sua casa, quiçá morra na peleja, e outro homem a tome. E continuarão os policiais a falar ao povo e dirão que o homem medroso e mole de coração ande e volte a sua casa, e não derreta o coração de seus irmãos como o seu coração. E quando os policiais acabarem de falar ao povo, designarão oficiais do exército na frente do povo. Quando te aproximares de uma cidade para pelejar contra ela, oferecer-lhe-ás a paz, e se ela se submeter à paz e te abrir as portas, todo o povo que se achar nela te será tributário ou te servirá. E se não fizer paz contigo e te fizer guerra, sitiá-la-ás e a dará o Eterno teu Deus em tua mão, e passarás todos os seus homens a fio da espada. Mas as mulheres, as crianças, os animais e tudo que estiver na cidade, todo o seu despojo tomarás para ti, e desfrutarás o despojo dos teus inimigos, que te deu o Eterno teu Deus. Assim farás com todas as cidades que estiverem muito longe de ti, e que não forem das cidades destas nações. Porém, das cidades destes povos que o Eterno teu Deus te dá em herança, não deixarás com vida todo que tiver alma, mas destruí-los-ás ao Hiteu, ao Emoreu, ao Cananeu, ao Perizeu, ao Riveu e ao Jebuseu, como te ordenou o Eterno teu Deus, para que não vos ensine a fazer segundo todas suas abominações que fizeram a seus deuses, e pequeis contra o Eterno vosso Deus. Quando sitiares uma cidade por muitos dias, pelejando contra ela para o tomar, não destruirás o seu arvoredo, metendo nele o machado, porque dele comerás, pelo que não o cortarás. Acaso a árvore do campo é um homem para que seja sitiada por ti? Somente a árvore que souberes que não é árvore que dá frutos, que se comam, esta poderás destruir e cortar, e destruirás e construirás baluarte contra a cidade que fizer luta contra ti a tua rendição.
quando for achado uma pessoa assassinada, caída no campo, na terra, que o Eterno teu Deus te dá para herdá-la, sem saber quem a matou, então sairão os anciãos e os teus juízes, e dali medirão o espaço até as cidades que estiverem ao redor do morto. E da cidade mais próxima ao morto, tomarão os anciãos daquela cidade uma bezerra que não tenha trabalhado nem tenha puxado com o jugo, e os anciãos daquela cidade farão descer a bezerra a um ribeiro forte, a lugar que não se lavra nem se semeia, e ali no ribeiro quebrarão a nuca da bezerra, e chegar-se-ão os sacerdotes, filho de Levi, pois a eles escolheu o Eterno teu Deus para servi-lo e para abençoarem em nome do Eterno, e por sua herança ser resolvida, por sua sentença será resolvida toda demanda de toda chaga, e todos os anciãos daquela cidade, os mais próximos do morto, lavarão suas vestes sobre a bezerra cuja nuca foi quebrada no ribeiro, e protestarão e dirão: nossas mãos não derramaram esse sangue, e nossos olhos não viram. E os sacerdotes dirão: perdoa teu povo Israel, ao que remiste, ó Eterno, e não ponhas a culpa do sangue inocente no meio de teu povo Israel. E o pecado daquele sangue derramado lhe será expiado. E tu eliminarás a culpa do sangue inocente do meio de ti, pois farás o que é reto aos olhos do Eterno. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, ve'hayolam atah betorreno, Baru atah Adonai noten hatorá. Sexta e sétima aliá, as duas últimas aliote da Parashá Shoftim, e estaremos comentando no Shabat, acerca dessas duas últimas aliote. Porém, ela traz, como vimos na leitura, uma série de ensinamentos para os filhos de Israel, e os cuidados que esses deveriam ter, novamente falando a respeito das nações que habitavam a terra de Canaã. Não sendo, a Torá fala que quando Israel fosse para uma guerra, e se não fosse desses povos que habitavam, os Riteu, o Cananeu, o Emoreu, deveriam poupar as mulheres, deveriam poupar as crianças, quando fossem em guerra. Mas se fossem descendentes, esses que habitavam a terra de Canaã, fosse lutar contra eles, não deveriam ter de misericórdia, porque esses praticavam as coisas abomináveis. E era para eliminar o mal mesmo do meio do povo. A Torá, ela, na leitura de hoje, ela começa dizendo: não removerás o limite da herança de teu companheiro que fixaram os teus antepassados. Bom, respeitar o direito, respeitar o direito de uma herança, respeitar o limite de cada pessoa, o direito de cada pessoa. Cada um tem os seus direitos pessoais, como também temos os direitos a respeitar as leis, ao qual devemos respeitar. Então, devemos reconhecer e respeitar as pessoas. Cada pessoa tem o seu limite, Então, devemos respeitar os limites de cada pessoa. Não colocar muitas vezes um fardo muito pesado. Devemos ter todo esse cuidado, respeitar as pessoas, Então, saber que tem pessoas que gostam, por exemplo, não se importam com brincadeiras e levam tudo, como diz, na esportiva. Então, tudo bem, A gente sabe que aquela pessoa, ela não vai se aborrecer se fizermos alguma brincadeira, mas
tem outras pessoas que já são mais resguardadas, não gostam desse tipo de brincadeira. Então, devemos respeitar, porque o não respeito, quando não respeitamos as pessoas, nós estamos ultrapassando o que a Torá nos ensina. Hoje se vê muito, né? E muito desrespeito, né? Muito desrespeito. Por exemplo, uma pessoa com uma deficiência, muitas vezes ela é desrespeitada. Uma pessoa, devido à sua cor, ela não é respeitada. Então, quando não respeitamos essas coisas, nós estamos fazendo com que a pessoa também sofra, né? Então, uma pessoa que é deficiente físico já sofre com as suas deficiências. E então, quando alguém faz alguma piada, brinca com uma pessoa, uma brincadeira de mau gosto, acaba entristecendo a pessoa, como também na questão da cor. Então, a gente vê que muitas pessoas hoje falam, né, que o quanto sofrem por causa do racismo. Pessoas não respeitam a pessoa. E então devemos respeitar todas as pessoas. Devemos saber conhecer o limite de cada pessoa e respeitar, né? Bom, outra coisa quando a Torá fala aqui sobre a questão de testemunha, né? Voltando a falar sobre a questão das testemunhas, uma só testemunha não pode se aceitar em juízo. E também o texto fala sobre as falsas testemunhas. Então, o que acontecia com uma pessoa quando ela fazia uma denúncia, quando alguém queria prejudicar o outro, ela podia fazer uma denúncia e contratava ali umas testemunhas, e se fosse realmente descoberto que tudo aquilo foi uma trama e somente para prejudicar o outro, a Torá punia tanto as testemunhas como quem causou a denúncia, né? Quem fez a denúncia de forma também, às vezes, mentirosa. E a Torá diz que deve-se fazer o mesmo com as testemunhas, assim como iria ser feito com o caso que estava sendo acusado. E o que era feito? Era morto, ele era apedrejado. E não era para ter pena, né? Interessante que a Torá fala, não era para ficar com peninha, né? Isso era para exemplo. Então, a Torá, isso tanto na questão de falsa testemunha, o homicida, esses eram mortos. E a Torá não diz que era para ficar com pena daquela pessoa. Deus diz que isso era necessário que acontecesse para eliminar o mal do meio do povo, para eliminar o mal. Então, quando não se elimina o mal ele cresce. É uma erva, né? Não fala da erva boa, né? Então, na erva boa da planta boa e da erva, né? Então, a erva é erva, ela não serve para nada. Então, mas ela cresce, né? Como o trigo e o joio, crescem ambos juntos. Então, quando a pessoa má comete um delito, ela tem que ser realmente punida, né? Então, e a Torá punia com a morte. Então, hoje, quando se fala de pena de morte, né, muitas pessoas, não, isso aí a pessoa matar a pessoa, tirar a vida da pessoa. Mas a Torá diz que não é para ficar com pena, né? Então, isso eliminaria
o mal, né, pode até não acabar, mas que outras pessoas já iam pensar muito bem antes de tirar a vida do outro. Agora, do jeito que as coisas acontecem, né, todos os dias, milhares de pessoas, crianças, jovens, adolescentes, pai de família, mãe, morrem em crimes que são premeditados. A pessoa planejou tudo, né? Um assalto à mão armada é um crime premeditado, não foi um acidente, não foi o ferro que saiu do cabo do machado, não. Foi premeditado, a pessoa comprou uma arma, ela carregou aquela arma, ela esperou a pessoa se aproximar, rendeu a pessoa, atirou, matou, tirou a vida, isso foi premeditado, né? Então, deixar essa pessoa viva, ela continua fazendo, ela vai fazer. E ela faz um, faz dois, faz três, vai tirando a vida das pessoas. Na época da Torá, ele podia tirar, mas só tirava de um só, não tirava de dois. Então, ele era morto. Então, a Torá fala que isso servia como exemplo. Então, pena de morte não é coisa que devemos considerar como uma coisa horrenda. Isso, nem pensar. Não. Então, se nós vivêssemos no dia da Torá, então nós íamos contestar o Eterno, nós íamos dizer, não, o Eterno está errado, não pode matar. A Torá diz, não pode cometer assassinato. Assassinato não se pode cometer. Agora, matar, a pessoa matou, foi premeditado, ela morre. Ela morre. E quem matou não é culpado do sangue, não. É isso que a Torá ensina, né? Bom, ficamos por aqui. 6º dia da semana, dia dos preparativos para o Shabat. Que o Eterno vos abençoe grandemente. Permitindo Hashem, estaremos na transmissão, né, do nosso serviço de Kabbalat Shabbat, às 19 horas, pelo canal Anusim Brasil, transmitindo pelo YouTube, certo? Vamos continuar transmitindo somente pelo YouTube. Vamos seguindo assim, se houver alguma alteração a gente vai passar, mas por hora vamos estar transmitindo somente pelo canal do YouTube, 19 horas, Kabbalat de Shabbat. Queremos desde já deixar um convite a você e a toda a sua família a estarem conectados conosco. Lembrando, hoje é 6º dia. Se você ainda não fez a sua inscrição, deseja celebrar a Rosh Hashanah na alegria de nossa festa, não esqueça de fazer o contato, a inscrição, né? Basta você ligar, mandar uma mensagem pelo WhatsApp dizendo, olha, More, eu vou participar, vou estar na festa. Como eu disse, volto a dizer, pessoal, dependente de você ter dinheiro ou não, não se preocupe com isso. O importante é a sua presença e juntos nos alegrarmos aí na vinda deste novo ano, e estaremos rezando para que Hashem nos abençoe grandemente. É isso então, um ótimo dia a todos, que o Eterno vos abençoe, vos guarde, vos livre de todo mal, de todo perigo. Boker Tov, muito bom dia e desde já, Shabbat Shalom a todos, fique com Deus, Shalom.